Hello, oitavo ano, aqui quem tá falando é a Teacher Jéssica. Eu vim hoje para nós darmos início ao segundo assunto, tá? Que tem relação à Society e está presente na Unit 2, na unidade 2. Você sabe o que é Society? Bom, a palavra Society é a palavra sociedade em português. Cada vez mais ela tem aparecido porque atualmente as pessoas têm tomado uma maior consciência de que algo feito individualmente vai implicar na sociedade de modo geral. Então, o termo, né, da sociedade, ele é um termo que hoje está sendo bastante utilizado e está aí em evidência, ok? Eu vou ler com vocês um textinho que está em português e vou fazer depois umas perguntinhas. Eu quero que vocês respondam aí de casa, oralmente mesmo, tá bom? A sociedade é constantemente surpreendida com novas tecnologias, tradições, formas de consumir e produzir conteúdo e de se divertir. Tudo isso transforma a maneira como as relações sociais ocorrem, seja no campo das amizades, da família ou da vida profissional. Nesta unidade, você vai estudar como essas mudanças podem afetar o seu cotidiano e o das pessoas próximas a você. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Tudo o que nós fazemos hoje, ele não vai só apenas refletir em nós, né? Vai refletir no outro e, por consequência, em toda uma sociedade. Agora eu vou me dirigir às perguntas. What is the importance of cultural traditions in your life? Qual é a importância de tradições culturais na sua vida? Is it something important to preserve? É algo importante para se preservar? Why? Bom, pegando o exemplo de Bom Jesus é uma cidade que é composta por diversas pessoas, né? E por várias partes do Brasil. Tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas de São Paulo, Paraná, outras regiões, né? Também região norte e assim por diante. Então, até que ponto é importante preservar nossa cultura, né? Eu, por exemplo, não nasci aqui no Piauí, então muitas coisas que eu trago, né, comigo da minha cultura, elas são um pouco diferentes das que vocês têm, né, que são aqui do Nordeste, etc. Então, até que ponto é bom a gente preservar isso? Você acha que é algo importante? Why? Por quê? What do you think of urban art interventions in your city or town? O que você acha sobre a arte urbana, né, as intervenções de arte urbana aqui na sua cidade? Is it art? É arte, né? E aí eu deixo para que vocês pensem. O que vocês acham aí que tem de arte aqui na cidade que pode ser ressaltado? Is watching TV and movies different from what it was years ago? How is it different? A TV e os filmes atuais, eles são diferentes dos mais antigos? Why? Por quê? Do you like playing games? Você gosta de jogar? Which one is your favorite? Que jogo é o seu favorito? What do you want to be when you grow up? O que você quer ser, né? A sua profissão quando você crescer. Então aí são vários questionamentos que com certeza implicam numa sociedade de modo geral, tá? Então a Unit Number 2, a unidade 2, ela inicia dessa forma, indagando vocês, perguntando a vocês diversos assuntos, né, que vão implicar na sociedade, que é o tema geral do capítulo, ok? Da unidade, quer dizer. Com relação ao Chapter Number 6, nós vamos falar sobre traditions, sobre tradições, tá bom? E aí eu extraí do livro de vocês 6 figuras que têm vários itens bastante tradicionais, alguns do Brasil, outros não, mas vamos lá. Number 1, Bumba Meu Boi. Number 2, Fast Food. Number 3, Frevo. 4, Halloween. 5, Street Dance. And 6, Feijoada, né? Fica nítido para nós, né, logo de cara, conseguir dividir os que são da nossa cultura. E aí a minha pergunta é: Fast Food, Halloween and Street Dance são relacionados a qual cultura ou a quais culturas? Eu quero que vocês
Se não souberem, deem uma pesquisada, tá bom? E os que fazem parte da nossa cultura, eu também quero que vocês pesquisem, tá? Não precisam me entregar nada, mas é só mesmo a título de curiosidade, para que vocês tenham esse assunto mais claro na cabecinha de vocês, ok? Então, pesquisem aí quando é que surgiu a questão da tradição do Bumba Meu Boi, do frevo, a feijoada, né? Como que chegaram nesse prato. E também os outros itens que não fazem parte, né? No caso, fazem parte atualmente da nossa cultura, mas que a princípio não são da nossa cultura, né? A gente pegou emprestado, vamos dizer assim, e até podemos fazer os 3 sem problema nenhum, mas não fazem parte da cultura brasileira, tá bom? Galera, eu peguei do Chapter Number 8 um texto, tá? Vocês vão ter que fazer, eu vou ler com vocês o texto. Ele até no final tem uma ajudinha com relação a palavras traduzidas, mas eu vou ler o texto, mas eu não vou explicar muito bem o que é o texto, tá? Eu vou deixar esse trabalho com vocês. Então começa assim: The Legend of Gellert the Dog. The story takes place in the 13th century. Prince Llewellyn was a hunter, so he spent much of his time outside his palace. He had many hunting dogs, but one day, when he called with his horn, his most favorite dog, Gellert, didn't appear. So sadly, Llewellyn had to go hunting without him. When Llewellyn returned from the hunt, he was greeted by Gellert, who came jumping towards him, his jaws dripping with blood. The prince was shocked and had a horrible thought. Was it the blood of his 1-year-old son? He went into the child's bedroom and saw the upturned cradle and the walls spattered with blood. He searched for the child, but there was no sign of him. Llewellyn was convinced that his gentlest dog had killed his son. With his sword, he took Gellert's life. Then, Llewellyn heard a child crying underneath the cradle. It was his son, unharmed. Beside the child was the biggest wolf he had ever seen, killed by the brave Gellert. Llewellyn was devastated and carried the body of his faithful dog outside the castle and buried him where everyone could see the grave of the boldest animal of all and hear the story of his brave fight with the wolf. Tá? Já vou adiantando que it's a sad story, a very sad story. É uma história muito, muito triste, de verdade, tá? Aí aqui tem a language tip, né? Que são palavrinhas já traduzidas para ajudá-los na hora da tradução, ok? Eu vou ler algumas. Por exemplo, bury, enterrar. Cradle, berço. Grave, túmulo. Horn, trombeta. Sword, espada. Unharmed, ileso. Upturned, revirado, tá? Aí no livro de vocês vão ter que fazer uma atividade referente à interpretação desse texto. Então, obviamente que vocês vão ter que reler o texto, pesquisar os termos, as palavras que vocês não conhecem, para conseguir fazer uma boa interpretação, ok? Next. Como nós iniciamos nossa unidade falando sobre traditions, aqui tem outras palavras que também estão direcionadas a tradições, tá? For example, costumes. Costumes, nós falamos que é um falso cognato, porque ele pode ser tanto a palavra costume, por exemplo, eu tenho um costume de ir à igreja, como fantasia, tá? So pay attention. Roots, a questão de raízes, não raiz de planta, mas, por exemplo, onde que estão as suas raízes, né? Vocês que nasceram aqui no Nordeste, quem nasceu no Sul, né? A questão de raiz, de onde você nasceu, qual é a sua tradição, o que você segue, tá? E aí vocês deem uma lida aí nas palavrinhas e nos termos, que vai com certeza ajudá-los na hora de resolver os exercícios, tá certo? Guys,
Com relação ao vocabulário, o que eu tinha para dizer era isso, tá bom? Nós agora vamos entrar na parte da gramática, que está falando sobre superlatives, sobre grau superlativo. Na nossa última aula, nós falamos sobre grau, comparação de igualdade e comparação de superioridade. E como o próprio nome sugere, nós estávamos comparando pessoas, comparando objetos e assim por diante. Nós agora vamos destacar alguma coisa, ou por uma característica muito positiva, ou por uma característica negativa, tá? Eu vou dar um exemplo em português para ficar claro, depois eu vou começar a dar os exemplos em inglês. Se eu digo assim, Messi é o melhor jogador do mundo, eu estou comparando o Messi com alguém? Não, né? Agora, se eu digo Messi é melhor do que o Neymar, tá? É um exemplo. Então, eu estou comparando. Vocês têm aí dois termos, duas pessoas, e fica muito claro vocês entenderem a questão da comparação. O modo superlativo, eu destaco alguém ou alguma coisa. Então, ele é utilizado para destacar algo ou alguém em relação aos demais. Assim, são empregados adjetivos no superlativo, como mostram os exemplos a seguir. Vocês devem se lembrar que para eu comparar, eu precisava lembrar de várias regras para aplicar nos adjetivos. No modo superlativo é a mesma coisa, eu também vou ter regras. Teacher, quais são essas regras? Então vamos lá. Quando o adjetivo for uma palavra curta, até 2 sílabas, o superlativo será formado geralmente pela estrutura de mais o adjetivo, e no adjetivo mesmo eu vou acrescentar est. Por exemplo, né? Eles dizem que é uma palavra curta de até 2 sílabas. A palavra fast é uma palavra bem curta. Se eu quiser falar o mais rápido ou a mais rápida, the fast. Como eu estou especificando, é necessário que eu coloque o artigo the, que significa o, a ou os, as. Tranquilo? Como é uma palavra curta, eu acrescento no final o est. Né? Percebam que eu pego fast e acrescento o est. A palavra near, the nearest. A palavra pretty. Atenção para pretty, por quê? Ela se encaixa em questão das palavras curtas, mas o adjetivo ele termina com y. Então, eu devo tirar o y e acrescentar iest. Lembrem-se que sempre quando a palavra termina em y e antes vier uma consoante, eu tenho essa regra. Se o adjetivo for uma palavra longa, de 3 sílabas para mais, em geral a expressão the most vai aparecer antes. Então, lembra, assim como no modo comparativo, quando a palavra era comprida, longa, o adjetivo, eu não acrescentava nada na palavra. Eu colocava um more na frente, isso no modo comparativo. Porém, agora no modo superlativo, eu coloco the most, para dizer o mais ou a mais. Ok? For example, expensive é uma palavra comprida, né? Significa caro. The most expensive. Inexpressive, the most inexpressive. Impactful, the most impactful. Ok? E vocês devem lembrar dos adjetivos que nós chamamos de irregulares. Por quê? Eles mudam totalmente. Então, good, que é bom ou boa, eu não vou dizer que é mais bom, eu vou dizer que é o melhor. Mas como é no modo superlativo, vai virar the best. Antes era better. E bad, que é ruim, né? Eu não vou dizer mais ruim ou mais mal. Eu vou dizer pior. Vai se transformar em the worst. Ok? E antes, no modo comparativo, era worse. São muitas regras. Vocês precisam entrar em contato com os exercícios para poder fixar essas regras, né? E revisar, obviamente, o conteúdo. E aí eu coloquei um exemplo para a gente fazer sozinho. Large, vocês acham que é uma palavra curta ou uma palavra comprida? Curta, né? Por sua vez, large vai ficar the largest, que quer dizer o maior. Então, this tradition is one of the largest food fires in the world. People threw tomatoes at each another and have. E a palavra good também é irregular, vai mudar totalmente. Então, and have
The best time ever. Ok? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Para fixar o conteúdo, vocês resolvam o capítulo 6. Vocês vão ter aí um prazo de 1 semana. É tempo mais do que o suficiente. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, tá? Resolvam os logs. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, né? O log dá trabalho, mas por isso que eu já dou um prazo aí estendido. Realizem os exercícios de áudio. Os exercícios de áudio estão na plataforma do SAS. Vocês vão entrar em SAS TV e na aba do Listening, e lá vocês vão encontrar os áudios. E focar, obviamente, além da gramática, também no vocabulary, nas palavras soltas. Eu vou ficando por aqui. Bye, bye. Até mais.